A beleza natural, mulheres encantadoras, os mais excelentes grãos de café do mundo, praias intocadas, florestas tropicais exuberantes e um paraíso notavelmente acessível. Eis a Costa Rica para você. Embora muitos já tenham ouvido falar desse nome, talvez careçam de uma compreensão mais aprofundada do que representa. Apesar de ser frequentemente reconhecido como um destino turístico, o país obtém cerca de 55% de sua receita por meio da agricultura. Ao norte, a Costa Rica se estende até o Mar do Caribe, enquanto ao sul é banhada pelo Oceano Pacífico. Os visitantes geralmente desembarcam no Aeroporto Internacional Juan Santa Maria, localizado na capital, San José. Além disso, é possível chegar à Costa Rica de ônibus a partir de Honduras, El Salvador e México, países vizinhos. Agradecendo ao seu clima tropical, a Costa Rica desfruta de temperaturas agradáveis durante todo o ano, com uma média de aproximadamente 25 graus Celsius. Para aqueles que buscam períodos mais secos, visitar entre dezembro e abril é aconselhável. O idioma oficial é o espanhol, comum em muitos países sul-americanos, já que a região foi outrora governada pelos espanhóis. Historicamente, em 1502, quando Cristóvão Colombo explorou as margens do Caribe, ele nomeou este lugar de Costa Rica devido à crença de que encontraria depósitos significativos de ouro. Contudo, os espanhóis se decepcionaram nesse aspecto, pois não encontraram a riqueza esperada, percebendo que os recursos subterrâneos eram escassos. A população indígena contemporânea do país migrara de locais como Guatemala naquela época, subsistindo por meio da agricultura e caça. Mais tarde, os locais descobriram que as encostas das montanhas eram ideais para o cultivo de café. Foi somente em 1821 que a Costa Rica conquistou sua independência, libertando-se do domínio espanhol, marcando o fim de cerca de 300 anos de governança. Atualmente, o país se destaca consistentemente entre os mais felizes do mundo nos índices de satisfação de vida. Enquanto muitos países da América Central e do Sul enfrentam desafios econômicos, a Costa Rica mantém uma posição entre os 15 países mais felizes globalmente. Sua extensão territorial abrange 51 mil quilômetros quadrados, e a população registrada é de apenas 5 milhões. Cerca de 90% desses habitantes têm ascendência mestiça ou mulata, enquanto a minoria restante descende de africanos e outros povos tribais locais. Atualmente, apenas 4 tribos em Costa Rica preservam suas identidades, línguas e culturas. No índice de corrupção, onde avalia 180 países, a Costa Rica aparece na posição 48. Isso quer dizer que quanto mais próximo do primeiro, menos corrupção há no país. Ao escolher Costa Rica como seu destino, você se deparará com um clima quente durante todo o ano, banhado por um sol constante e praias imaculadas de um azul deslumbrante. O solo propício proporciona o crescimento natural de diversas frutas e vegetais, atingindo seu ápice de sabor. Mesmo em um cenário global de colapso, Costa Rica se destaca como um lugar resistente à escassez e à fome, dado que qualquer plantio na terra local resulta em colheitas abundantes. A sobrevivência é possível por um período prolongado apenas com a abundância de cocos disponíveis. Para aqueles que desejam investir, Costa Rica oferece a oportunidade de adquirir terras e construir a residência dos sonhos em meio a paisagens exuberantes. A educação para seus filhos é acessível, sendo oferecida gratuitamente, e o acesso a medicamentos não implica preocupações com seguros de saúde. Essas condições tornam Costa Rica mais habitável do que muitos países europeus desenvolvidos. Claro, como em qualquer lugar, é possível encontrar aspectos menos positivos. É importante observar que não há programas de habitação social gratuita como no Brasil, por exemplo. Passeando pelas ruas da capital, por exemplo, podem surgir odores desagradáveis e lixo espalhado. Infelizmente, alguns locais, incapazes de encontrar banheiros, podem recorrer às ruas em situações de emergência, contribuindo para esses incômodos aromas. Essas situações podem causar surpresa ou choque durante uma primeira visita. Os salários médios na Costa Rica giram em torno de $700 por mês, com o salário mínimo estabelecido em aproximadamente $600 mensais ou R$3.000. É notável que Costa Rica ostenta o salário mínimo mais alto e um poder de compra elevado na América Latina. Mesmo quando comparado a alguns países europeus e dos Balcãs, os salários mínimos aqui são superiores, por incrível que pareça.
Vale mencionar que o aluguel mensal de um apartamento com 2 quartos nas áreas centrais da capital gira em torno de $700. Para quem busca opções mais luxuosas, é possível alugar casas à beira-mar com jardins por cerca de $1.500 por mês. Nos restaurantes, você vai gastar em média R$ 40 para comer bem. A alimentação gira em torno de R$ 1.000 mensais. Outra característica única de Costa Rica beneficia aqueles que trabalham online e ganham dinheiro pela internet. Se obtiver um visto de residência e se mudar para o país, estará isento de impostos relacionados ao trabalho ao abrir uma conta bancária local. Diferentemente de muitos países, onde ter uma conta bancária implica em ser tributado localmente sobre a renda depositada, na Costa Rica, isso não é exigido. No entanto, é necessário obter uma renda mínima de $3.000 ou R$ 15.000 para aplicar para o visto. As atividades como jogos de azar e prostituição são totalmente legais no país, e o governo não intervém nessas questões. Certamente não atribuímos exclusivamente a felicidade da população a esses 2 critérios, mas as condições favoráveis para a prostituição e os jogos de azar atraem milhões de turistas endinheirados para o país. Em sua maioria, os visitantes vêm dos Estados Unidos, escolhendo destinos como Costa Rica e Colômbia. Vale destacar que a Costa Rica é o único país do mundo que permite legalmente dirigir sob a influência de álcool. Se você sair de um bar embriagado e entrar no seu carro neste país, a polícia de trânsito não irá multá-lo ou confiscar sua carteira de motorista. Surpreendentemente, até o ano de 2012, o país não utilizava placas de trânsito. As regras de trânsito começaram a ser implementadas a partir desse ano. Apesar de tais liberdades, pode-se pensar que a ausência de um exército significaria uma vulnerabilidade na segurança nacional. No entanto, desde 1948, a Costa Rica é um dos 23 países do mundo sem forças militares. A segurança externa do país está inteiramente sob o controle dos Estados Unidos, tornando difícil para qualquer outra nação interferir nos assuntos do país. Dada a magnitude dos Estados Unidos, a razão para sua influência como uma potência global não necessita de maior explicação. Ao observar as pessoas em Costa Rica, seja em áreas urbanas ou rurais, é perceptível uma expressão despreocupada em seus rostos. Parecem satisfeitas com a vida que levam, irradiando felicidade. O cumprimento pessoalmente é frequentemente acompanhado por sorrisos. Notavelmente, há uma presença significativa de pessoas idosas, uma vez que os habitantes afirmam poder viver confortavelmente até os 90 anos. As refeições, predominantemente compostas por alimentos cultivados localmente, como abóbora, milho e feijão, refletem uma conexão direta com a natureza. A filosofia de vida compartilhada pelos costarriquenhos, conhecida como pura vida, enfatiza viver de maneira descontraída, fluir com a vida, evitar forçar situações e encontrar alegria nas coisas simples. Essa mentalidade positiva permeia a sociedade, resultando em uma abordagem tranquila à vida. Mesmo ao dirigir, a cortesia prevalece, com poucas buzinas e uma abordagem calma à vida, demonstrando gentileza e paciência uns com os outros. A calorosa e amigável natureza dos costarriquenhos se destacando-se em comparação com as sociedades de países desenvolvidos. Em face de desafios, as pessoas se unem para resolver problemas, exibindo uma disposição prestativa e uma autenticidade amigável, inclusive com estranhos. Por exemplo, alguém na rua pode saudá-lo com um sorriso sem motivo aparente. Ao contrário, em países modernos desenvolvidos, as pessoas muitas vezes se concentram em si mesmas. Um dos valores fundamentais em Costa Rica é o conceito de família. A população local acorda às 5h30 da manhã e geralmente vai para a cama por volta das 9 da noite, mantendo uma consistência notável em suas rotinas diárias. Em outras palavras, eles têm o hábito de acordar cedo e dormir cedo. Isso explica por que, especialmente em áreas menos povoadas, as noites são tranquilas, com as pessoas se recolhendo para suas casas. No entanto, isso não implica falta de vida noturna. Se você busca diversão durante o dia e a noite e deseja conhecer novas pessoas, Costa Rica certamente atenderá às suas expectativas. Durante a noite, milhares de pessoas provenientes de todo o mundo se reúnem para festejar e socializar. Elas são predominantemente acolhedoras e de mente aberta. Com um orçamento razoável e cuidado, é possível encontrar a diversão desejada aqui.
Além disso, Costa Rica, junto com a Colômbia, destaca-se como um dos países latino-americanos onde as mulheres são consideradas as mais atraentes. Por outro lado, ao viajar das cidades centrais para o campo na Costa Rica, é comum avistar muitos ciclistas. O uso de bicicletas é prevalente, e as pessoas preferem pedalar em vez de utilizar veículos motorizados. Essa escolha é tanto esportiva quanto uma maneira de economizar dinheiro em combustível. Apesar de suas ligas nacionais não terem renome mundial, os costarriquenhos têm um grande amor pelo futebol, tanto jogando quanto assistindo. Campos de futebol são uma presença comum em cada cidade, assim como em quase todas as aldeias. Em uma típica estrutura de vila costarriquenha, encontramos 3 elementos essenciais: a igreja, a escola e o campo de futebol. Curiosamente, Costa Rica não adota um sistema de endereçamento. Por exemplo, as casas não possuem nomes de rua, nem números nas portas. Como então as pessoas se localizam? Elas descrevem endereços com base em pontos de referência, como em frente à escola, ao lado do cemitério, atrás da igreja e assim por diante. Devido ao tamanho compacto do país e das cidades, especificar endereços usando pontos de referência não apresenta desafios significativos. Observando Costa Rica de cima, é evidente que há poucos prédios altos de concreto. As estruturas geralmente consistem em edifícios de 1 ou 2 andares, separados. Alguns até se referem a Costa Rica como um país de um só andar. Em resumo, Costa Rica, apesar de seus 51 mil quilômetros quadrados, tem uma vasta área rural. Veja esse vídeo que está aparecendo na sua tela, de um país que fica bem perto da Costa Rica, mas que é o oposto do sucesso.